Você sabe qual é a maior fonte de dor do ser humano? É o egoísmo. Hoje a gente vai falar de sexo e astrologia com a minha amiga Carmen Sampaio, uma astróloga incrível, que vai contar um pouquinho desse conhecimento pra gente. Vamos lá. Qual é a pergunta comum que a maioria das pessoas fazem quando falam de astrologia e sexualidade? Ai, qual é uma... Eu não fiz ainda uma pesquisa, vou fazer com os meus seguidores depois no Stories. Põe aí a sua pergunta, porque a gente continua respondendo depois em outros vídeos. É isso aí, mas assim, eu gostaria de saber, se entregar, não se entregar, qual a relação que... Eu já posso estar falando besteira, tá? Eu já vi que tem dois caminhos pra pessoa gostar de você. Se ele quiser só sexualidade, ele não vai pro caminho do amor, no caminho neural que eu tô dizendo. Então, eu me entrego ou não me entrego, né? As mulheres, a gente fica nessa dúvida. Essa é uma teoria maravilhosa, só que ela não funciona pra todas as pessoas. Então, conta pra gente sobre isso. Assim, eu vou desdizer quase todas as filosofias, porque as filosofias elas existem para grupos específicos, que têm a ver com as suas próprias naturezas astrológicas. Por exemplo, se a minha pecha de nascimento, a minha dor de nascimento é a sexualidade, se eu encontrar alguém que toca a minha sexualidade, é óbvio que essa pessoa vai me conectar. Pode ser na primeira vez, pode ser na 10ª vez, pode não ser nunca e pode ser sempre. Agora, como nós conversamos um pouquinho em off, que a maior dor do ser humano tem uma relação direta com o egoísmo, vamos pegar as 5 principais dores da humanidade. E a gente vai falar das 5 dores principais, as mais sabidas, e que afligem quaisquer pessoas, né? Nós temos medo da morte, nós temos medo do sucesso. Uau! Como assim? Porque o sucesso implica em compromisso e implica em responsabilidade. Nós temos medo da pobreza, e um dos medos mais incríveis, para você não, porque você é ótima comunicadora, mas nós temos medo de exposição pública, porque a exposição pública nos coloca muito vulneráveis. E temos medo da doença. Então, são medos coerentes com a nossa sobrevivência, né? Então, o medo da morte é óbvio, porque é gostoso viver. Mesmo quando tá difícil, a gente tem medo da morte. Quando alguém diz que quer se matar, a pessoa quer se matar de verdade? Não! Ela não quer se matar. Ela quer acabar com aquela dor que parece maior do que a própria existência. Se nós encontrarmos a verve para tirá-la da dor, através do mapa dela, ela vai sentir significado em sua própria vida e vai querer viver. Então ela morre naquela situação de dor, aquela dor morre, e aí ela renasce. Não é talvez que ela também precise de amor? Então, o que nós chamamos de amor, naquele outro vídeo, daquele outro dia, a gente comentou bastante sobre o amor, né? Um amor muito amplo, a coisa é muito maior. Sim. Então, amor é uma coisa tão gigante que a gente não vai conseguir versar agora. A gente está na conexão da sexualidade. Sexualidade é entrega. Sexualidade é se entregar. Por isso que quando eu me entrego a qualquer um, de qualquer jeito, de qualquer forma, a probabilidade de encontrar encrenca é 20 vezes maior, é milhões de vezes maior talvez. Porque a nossa sobrevivência, ela exige seletividade. Então quer dizer que eu só vou fazer sexo assim quando encontrar uma pessoa perfeita? Não, claro. Claro que não é bem assim, porque todos nós temos defeitos. Vamos aprender a aceitar primeiro a nossa sexualidade, que não começa com o outro. A sexualidade não começa com o outro. A sexualidade começa quando eu aprendo a lidar com as finitudes das coisas. Isso é tão incrível que desde pequenininho nós sentimos desejos sexuais. Carmen, que absurdo! Na realidade, desde pequenos temos prazeres sensoriais. Não estamos aptos a nos entregarmos ao intercurso sexual. Por isso que é tão criminoso e tão grave ofensa à nossa humanidade o intercurso de sexualidade com uma criança. A infância, ela precisa ser preservada. A criança precisa aprender a receber proteção, carinho, comida, cuidado, né? Preservação da vida. Ela não está preparada para experiência sexual, mas desde pequena ela tem experiências sexuais que é com ela mesma, de aprender a sentir o prazer, né? Algumas pessoas começam a desenvolver a competência de sexualidade intrauterinamente para ali, e isso faz com que elas sejam muito intelectuais. Às vezes um estresse muito grande na gestação pode gerar isso mexe com a sexualidade daquela pessoa. Muitas vezes ela só vai gostar de alguém que seja extremamente inteligente, que esteja genial. Por quê? Porque o estresse foi tão grande que a sexualidade ficou mais
na cabeça do que na genitália. E aí então o genital dela não fica disponível para qualquer um, nem para qualquer pessoa. Ele está conectado com o universo do intelecto. Olha que mágico! Isso a gente vê pelo mapa astral. É muito incrível. Pelo mapa astral a gente consegue saber o estresse que a criança passou na barriga da mãe. Sério? Sim, é lindo. É maravilhoso. Porque quando a gente consegue entender, a gente consegue desvencilhar, né? A gente consegue sair do emaranhado. E a gente pode criar novos emaranhados. O que é um emaranhado bem sucedido? É como esse crochê aqui. Ele é lindo, eu acho. Foi feito por uma pessoa muito prendada, ponto a ponto. Ela calculou a diferença entre isso e a linha emaranhada. Essa linha já foi emaranhada. Ela foi desemaranhada, desenrolada e feito um crochê. Então, qual é o princípio da existência com a sexualidade? É entender que a vida é vida e morte. É pulsão de vida e pulsão de morte. Um princípio freudiano. O que é a pulsão de vida? É o desejo eros. Eros é o quê? A vida. O próprio processo, por isso que a gente fala erotização. Quando a gente está produzindo vida. Né? Na natureza, nós temos, por exemplo, todas as flores, agora sobre sexo. Todas as flores são órgãos sexuais. Todas. Você tá brincando? Sim, todas. Todas as flores são órgãos sexuais. E os polinizadores são aqueles que geram a energia de erotização entre o universo vegetal. Começa assim. Então, se a gente começa a entender a natureza, isso explica o porquê que nós nos sentimos tão atraídos por aquilo que nos parece belo, né? Muitas vezes, para uma pessoa, o belo é muito diferente do que é para outra pessoa. Numa cultura iorubá, africana, de Camarões, era muito belo para aquela cultura as mães que tinham tetas grandiosas e caídas. Por quê? Porque aquelas tetas grandiosas e caídas significava que ela tinha dado de mamar para a tribo, para as crianças daquela tribo. E isso era a beleza daquela riqueza, daquela cultura específica iorubá. Numa cultura passada, do século 17 e 16, uma pessoa obesa era considerada bonita. Por quê? Porque para comer açúcar e trigo tinha que ter muito dinheiro, então aquilo era uma forma de beleza daquela época. Hoje nós temos a beleza num outro padrão, de quem parece se esforçar mais e de que não faz, digamos assim, acomodação ao próprio corpo. Então hoje nós aprendemos a apreciar os músculos rígidos e fortes, né? E firmes. Então, a beleza ela muda também. Se nós aprendermos a aceitar as diversas formas de beleza e não aquelas apenas específicas, nós vamos encontrar a beleza em tudo. E isso é o que nos erotiza. E isso é o que nos leva ao desejo sexual. Isso explica por que algumas pessoas muito magricelas ou muito gorduchas são tão gostosas. Porque elas foram na essência do amor da vida. Elas têm aquele chance. Né? E eventualmente uma pessoa pode ser extremamente bonita e não emanar essa eroticidade ou esse desejo, porque também pode ser que ela não tenha interesse. Né? Mas através da erotização tem como vir o amor, como você tinha falado. Sim. Não necessariamente, porque assim, a gente ouve muito falar, foi pro caminho sexual com um parceiro, não vai para um caminho de relacionamento mais firme. Isso a gente vai ver pelo mapa, tá? Uma pessoa que tem na sua premissa astrológica como principal o elemento da sexualidade, certo que ela não vai conseguir levar uma relação de longo prazo com alguém que não goste de sexo. Se isso é uma premissa no mapa dela. Se isso é uma premissa da natureza dela, não tem como. Porque a gente tem que aprender a respeitar. O telefone tá cutucando, a gente fica meio perdido. Não tem como uma pessoa se negociar. Porque isso não é uma negociação. A sexualidade é um lugar que é o valor do outro. É quanto eu consigo me entregar para o valor do outro. Sexo é uma coisa muito sagrada para ser tratada com desperdício. Tanto que é através do sexo que a gente nasce. E a pior ofensa de guerra é a violência sexual. A violência sexual precede a própria morte dentro de uma arma de guerra. Nós vimos isso em 1992 com a Guerra da Bósnia, onde mulheres violentadas se suicidavam depois. Isso aconteceu. Então, vamos falar de sexo mais numa próxima vez, ok? E aí você coloca aqui um monte de perguntas e a gente vai responder tudo o que você perguntar. É assim, Aline? É isso, ela tá craque. Comenta, deixa seu comentário, né? Porque é muito importante pra gente saber o que você tá achando do vídeo. A gente trabalha aqui, né?
fazendo o nosso melhor, mas é necessário essa troca também. O nosso melhor depende de você. É isso aí. Curte também, compartilha com seus amigos sobre sexualidade. Sem querer, meu canal tá indo muito pra sexualidade. Outro dia, eu tenho uma amiga psicóloga, Aline, vamos falar de sexo? Vamos. Agora a Carmen falou, gente, então, se você tem alguma dúvida, deixa aqui que eu vou falar com a Carmen. A gente vai começar a fazer um projeto sempre juntas, uma vez na semana, pelo menos, gravar Às sextas-feiras falar de sexo, pode ser? Pode ser, olha que legal, sexta-feira, conteúdo de sexo, acabou de bolar aqui. Então, se você quer saber, para saber melhor no final de semana, esse conteúdo, deixa aqui seu comentário. A Carmen, ela vai deixar também os contatos dela, ela tem Instagram, tem canal no YouTube, fala pra gente. É o Astrologar, astrologar.com.br, o Astrologar no YouTube, astrologar.com.br aqui no Instagram, e Carmen Sampaio, que é para falar de outros assuntos além da astrologia. Porque ela também sabe mais sobre botânica, ela consegue linkar a nossa vida também com a natureza. Só reparar na natureza, né, Carmen, que a gente consegue resolver muitas coisas. Muitas coisas. Agradecer, né? Agradecer essa natureza que é tão pródiga. Gente, um beijão. Tchau. Muito obrigada.